O primeiro de 10 medos que talvez não mereçam tanta preocupação é o de você achar que pode ser ruim nisso. Quase parei de pedalar em certo momento pela dificuldade, principalmente por ser uma ciclista menor testando várias bicicletas e estilos de pedalada. Eu também não sabia o que eu não sabia. Eu não sabia que existiam recursos para certas coisas. Por exemplo, eu tinha dificuldade com bicicletas um pouco mais altas ou pesadas. Sempre que eu subia numa bicicleta mais alta ou maior, eu a deixava cair ou quase caía. E em um certo momento eu realmente pensei que talvez pilotar não fosse pra mim. Tipo, se tudo o que eu consigo pilotar é minha cruiser de 650 cilindradas, um cilindro onde eu não consigo acompanhar nenhum grupo, mal consigo andar na estrada. Só depois que uma inscrita me falou sobre a Jocelyn Snow mostrando que sim, você pode pilotar motos maiores. Sim, se alguma coisa na pilotagem é difícil, sempre tem alguém que descobriu como fazer. E não tenha medo de pedir ajuda. Se você derrubar sua moto em público, ou até mesmo se ficar presa em uma vaga de estacionamento e não conseguir dar ré na moto, eu percebo que outros motociclistas, e até mesmo as pessoas, se você simplesmente pedir, podem ser muito prestativos. Outra coisa com a qual você pode estar preocupada é pilotar sozinha. Já viajei sozinha de moto para Sturgis Tale of the Dragon e cruzei o país de ida e volta. E um dos medos mais comuns que ouço de outras pessoas é: você está fazendo isso sozinha. Tipo, você está por conta própria. Eu estava planejando fazer uma viagem sozinha agora mesmo pela Rota 66, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O bom senso ajuda muito, tipo, não viajar à noite, não parar em postos de gasolina suspeitos. Se sua moto quebrar, tem assistência na estrada. E é bom estar preparada com lanches e água caso você fique presa e precise esperar por horas. Isso acontece. Um cara caiu na cauda do dragão e em várias áreas dos Estados Unidos da América, inclusive lá, não há sinal de telefone. Então esse cara e o amigo dele caíram e ele caiu da beirada. Outro caminhão grande? O que está acontecendo hoje? Em algum momento acho que posso compartilhar com você o que aconteceu, mas não hoje. Então isso me leva ao próximo medo que você pode ter, que é sobre acidentes. Sim, como motociclista, você tem 27 vezes mais chances de se envolver em um acidente de moto do que de carro. Mas se você focar apenas nessa manchete, vai deixar de lado dados muito importantes que realmente podem te ajudar. Primeiro, eu usava todo o equipamento de proteção e apesar de precisar de muletas por 3 semanas, não quebrei nada. Vou te mostrar como o meu equipamento resistiu. Não tive impacto na parte superior do corpo, só nas mãos. Aqui tem um pouco de arranhão aqui. A luva meio que abriu bem aqui e eu fiquei só com esse pequeno arranhão na palma da mão. Mas fora isso, só alguns arranhões e hematomas leves na minha perna esquerda e aquele feio no meu joelho direito, onde eu caí. O suficiente para rasgar uma calça jeans de moto. Isso foi na minha perna esquerda, só alguns arranhões e hematomas leves. Isso foi no meu joelho direito, que está bem inchado agora. Eu coloquei essa proteção de joelho, que não veio com a calça, mas é D30, só porque acho que é a proteção de joelho mais segura que eu tenho. Então, usar o equipamento completo pode fazer toda a diferença entre ossos quebrados, queimaduras de asfalto, ou até nada. Eu já caí 2 vezes em track days antes disso e, usando um macacão de couro completo com uma armadura ainda mais grossa, consegui sair andando só com o pulso dolorido. Você pode temer esse momento, mas e se realmente cair? Use o equipamento completo, isso pode fazer toda a diferença. Tenho dados que, se você prestar atenção, podem reduzir suas chances de acidente. Então, primeiro, só observe que 50% dos acidentes de moto não envolveram outro veículo. É só o motociclista sozinho. Então, isso é algo que pode estar sob o controle do motociclista. 45% dos acidentes fatais de moto, o motociclista tinha álcool no organismo. Isso é uma porcentagem enorme. 31% estavam em alta velocidade, 9% não tinham carteira. Em 37% dos acidentes fatais, o motociclista teria sobrevivido com capacete. E 72 a cada 100 mil motocicletas registradas nos Estados Unidos realmente se envolveram em um acidente. Isso é 0,07%. Então sim, suas chances são maiores em uma bicicleta do que em um carro, mas ainda são pequenas. Se você usar capacete, não correr, não beber ao dirigir, fizer cursos e tiver carteira, estará em situação muito melhor.
Às vezes, o medo vem de experiências e informações, mas, como mostra este vídeo, muitas vezes surge da inexperiência e falta de informação. O medo pode ser uma chance de aprender mais. E essa próxima notícia sobre quebrar o medo. Deixar sua moto cair não é tão grave assim. Quanto mais eu ando, quanto mais eu treino com alguns dos melhores pilotos do setor, policiais, motociclistas, pilotos do BMW GS Trophy, pilotos profissionais, mais eu percebo que são as pessoas que são as melhores, as pessoas que mais se desafiam, essas são as que já ultrapassaram o limite dos erros muito mais do que um piloto comum. E ok, eu sei que você pode ter medo de, bem, e se eu quebrar alguma coisa na minha moto, ou se eu me machucar quando deixar a moto cair, e se eu não conseguir levantá-la, eu vou te ajudar nesses 3 pontos, é só esperar. Coloque proteção contra quedas na sua moto. Minhas 2 motos estão protegidas, então se caírem, nada acontece. Só a Tiger, que por eu treinar muito e deixá-la cair várias vezes, a proteção já cedeu e uma alavanca quebrou porque não troquei. Então só tenha isso em mente se você for se desafiar tanto assim. Recomendo fortemente usar proteção contra quedas. Se você tem uma moto grande, apenas alguns protetores de motor largos já são suficientes para evitar que ela caia e danifique alguma coisa. Se você tem uma moto esportiva, adventure ou touring como minha Tiger, uso protetores de motor nas laterais e proteção nos guidões. Ok, e quanto a se machucar? Se você estiver totalmente equipada, falando como alguém que já caiu bastante durante o treinamento nessas 2 motos, eu nunca me machuquei de verdade, nem mesmo fiquei com hematoma só por causa de uma queda. Normalmente, eu quase sempre caio de pé, e isso pode ser porque eu fico sentada bem alto no banco da Harley policial e também na Tiger. Talvez também pela posição de pilotagem, não tenho certeza. Mas é isso que acontece. Só não tente segurar a moto de qualquer jeito. É melhor deixar uma 400 kg cair do que segurar com o pé. E se você não conseguir levantar sua moto? Então, eu não conseguia levantar nenhuma dessas motos quando comprei, mas você pode aprender a fazer isso. Às vezes é só uma questão da técnica certa e de praticar essa técnica. Só porque você não levanta sua moto hoje não quer dizer que não consiga na próxima semana. Eu estava determinada a levantar as 2 motos e decidi incluir exercícios na rotina. Eu queria ficar mais forte há muitos anos, mas nunca tive realmente motivação para me fazer querer isso. A aparência não me motivava, mas poder levantar minhas 2 motos dos sonhos, sim. Então comecei a malhar, tomar proteína, aumentar a minha ingestão de calorias. Agora agacho com minha moto Tiger sobre alguns pneus para fazer mais repetições. Isso faz parte da minha rotina semanal de treino, e se você derrubar em público, sim, você pode ficar envergonhada, mas tudo bem, é só pilotar e nunca mais verá essas pessoas depois de pedir ajuda, se já não tiver alguém vindo. Outra coisa que pode preocupar é o julgamento de quem não pilota, o que é irritante. Sempre que menciono que piloto para essas pessoas, a primeira coisa que dizem é como o irmão do melhor amigo da ex-namorada da irmã da prima de 2º grau dele sofreu um acidente e morreu. Isso vai acontecer, é assim mesmo, é o que eles fazem. Mas uma das minhas grandes preocupações quando eu trabalhava em um escritório era parecer pouco profissional. Eu não sei. Era um ambiente muito... Quero dizer, era um departamento só de mulheres, mulheres bem femininas. Era um ambiente típico de escritório. Eu chegava cedo, trocava de roupa, mas logo perceberam. Descobriram que havia um capacete embaixo da minha mesa. Mas eu realmente não fui julgada, mesmo das pessoas de lá de quem eu esperava isso. Na verdade, as pessoas gostaram e queriam conversar sobre isso. Sim, compartilhar a história de alguém distante que conheciam e sofreu um acidente. Mas eu descobri que esse era um medo que não era exatamente algo com que eu realmente precisava me preocupar. Isso vale especialmente para motociclistas iniciantes que têm medo de velocidade. Todas já passamos por isso. Eu só coloquei a 2ª marcha no finalzinho do último dia do curso do motociclista seguro e familiar. As instrutoras disseram, não podemos aprovar se você não usar a 2ª marcha, precisa ir mais rápido. Eu ainda sou meio devagar, talvez esse dado possa te ajudar. Outra preocupação da minha família era eu andar na estrada. Bem, na verdade, o local mais comum de acidentes de moto são os cruzamentos. Então, geralmente em baixa velocidade, é um veículo virando à esquerda na frente de uma moto.
Então, se você sabe disso, na verdade, você está estatisticamente mais segura na estrada do que dentro da cidade. Tenha atenção redobrada em cruzamentos e confira se há motociclistas. Vou esperar o caminhão passar. Outro caminhão grande. Certifique-se de que os motoristas ao seu redor estão te vendo ou que você está fora do caminho deles. Aliás, eu tenho os recursos de todos esses dados que estou mencionando em um post no meu blog, que vou deixar linkado aqui embaixo. Outra coisa que você pode estar preocupada é com a sua vulnerabilidade a furtos. Não só a sua bicicleta ser roubada, mas uma coisa muito específica que meu pai se preocupava comigo quando comecei a pedalar era que eu poderia estar em um semáforo e alguém simplesmente roubar alguma coisa de mim. E como eu estaria na bicicleta, seria difícil me defender e a pessoa poderia simplesmente fugir. Eu não conheço muitos casos disso acontecer, mas algo que você pode fazer é, sempre que estiver em um cruzamento, especialmente, sempre pense em uma estratégia de saída. Por exemplo, se um carro estiver vindo muito rápido atrás de você e você não quiser ser atingida por trás, ao parar, mantenha a primeira marcha e não abaixe o descanso lateral. Não use ponto morto. Mantenha as mãos no guidão para facilitar uma saída rápida. Fique atento à posição da moto. Se estiver muito perto do carro e centralizado, não conseguirá se mover. Então você deve se posicionar em algum lugar da faixa, ou pelo menos com espaço suficiente para poder sair pelo lado do carro à sua frente, se for necessário. Sim, existe risco real de sua moto ser roubada, pois são mais fáceis de levar que um carro. Uma coisa que você pode fazer é usar um sistema de posicionamento global portátil, que eu costumo transferir de uma moto para outra, especialmente quando estou viajando em motos que peguei emprestadas de fabricantes. E basta mover a moto um pouquinho que ele te liga e mostra a localização da sua moto. Você pode mandar isso para a polícia. Você não precisa sair atrás de ladrões. Você pode enviar isso para a polícia, assim eles podem saber e encontrar onde está sua moto. Vou deixar o link do que eu uso aqui embaixo também. Este é o Monimoto Sistema de Posicionamento Global Portátil. Em breve, lançarão um modelo com fio. Outra coisa que pode te preocupar é como tudo isso pode ser assustador e o quanto tem para aprender sobre motos, pilotagem e como cuidar da sua moto. Não se preocupe, vá com calma. Todas nós já passamos por isso, começando do zero e não precisa fazer tudo de uma vez. Por exemplo, não sei cuidar das minhas bicicletas. Tenho muito a aprender. Quero que tudo seja feito certo, por isso levo minhas bicicletas à oficina para quase tudo. Pelo menos, só saiba como fazer o T-Clocks. Então, verificar seus pneus, suas rodas e o chassi, basicamente sua moto, né? O quadro da sua moto, luzes e parte elétrica, óleo e todos os níveis de fluidos. C. Corrente, se tiver, pode ser transmissão por correia. S. Suportes ou cavalete lateral. Verifique se funcionam bem. Então, apenas aquela inspeção antes do passeio. Só garanta que você consiga fazer isso. Certifique-se de que consegue completar o óleo. Nem me pergunte como eu sei disso. E se você já domina esse lado, eu diria que isso é pelo menos o mínimo do que você precisa saber fora da pilotagem para se informar e também sobre o seu equipamento, como se proteger. Outra coisa que pode te preocupar é o medo de passar vergonha, não só de derrubar sua moto em público, mas também de sentir que você sabe muito pouco e que suas habilidades são baixas. Todos nós já passamos por isso. Se algum motociclista te fizer se sentir mal por causa disso, manda ele falar comigo, eu mesma converso com ele. Eu diria que, como motociclistas, ficamos animados em ver novos pilotos entrando para o grupo. Ou se você não pode pilotar muito, ou se você pilota muito pouco e talvez suas habilidades ou seu conhecimento mostrem isso, ninguém deveria te julgar por isso. Pelo menos você continua pilotando e dedicando o tempo possível. Outra coisa que pode te preocupar é ser nova no esporte ou tentar encontrar outras pessoas para pedalar junto e não conhecer ninguém. Como eu disse, nós que já pedalamos ficamos animadas quando novas pessoas começam, é empolgante. Você pode encontrar vários grupos de pedal online no Meetup ou Facebook. Ou só comunidades em geral, pessoas para pedalar e conhecer, mas no geral, acho que todos são receptivos e animados para receber quem é novo ou não conhece muitos. Algumas coisas podem ser polêmicas, mas se eu começasse hoje, estas são 10 coisas que gostaria de saber antes de pedalar.